Boa noite, eu sou Ana Paula Souza, do Comitê Popular de Lutas, e trazendo hoje à noite o nosso terceiro videocast. Nosso videocast com a temática A Cidade que Queremos. E lembrando, não esqueçam de seguir as nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, e seguir também, né, acionar o sininho lá do nosso YouTube, da nossa TV Popular de Luta. E solta a vinheta que a gente tem muita coisa boa hoje. Hoje a gente está trazendo aqui a Inalva. É uma jovenzinha de 78 anos, que é uma gracinha, é uma educadora popular. E é um prazer imenso estar com a Inalva aqui hoje. Inalva, apareceu Boa, Inalva. boa noite a todos e a todas. É realmente um prazer estar falando com vocês, falando do direito à cidade, falando da nossa cidadania plena, falando de uma cidade que queremos e, sobretudo, tendo voz para falar. Exatamente, Inalva. E aí, começando, eu queria saber quem é a Inalva em Miguel Pereira. Pois é, quem é a Inalva? A Inalva é uma velhinha, não é? Que continua desde sempre militante, insurgente, alternativa, que vim para Miguel Pereira em busca de fugindo da cidade, né, fugindo dos problemas ambientais da cidade, e vim para aqui numa perspectiva de que é uma cidade interiorana, é uma cidade ainda com uma oferta de meio ambiente, e é uma cidade que nós podemos construir com novas perspectivas, novas práticas de bem viver, novas relações solidárias, e a busca de um mundo melhor e a busca de uma cidadania plena. E você se considera, Inalva, uma militante ou uma ativista? Ou as duas coisas? Olha, ativista, todas nós mulheres sempre fomos e seremos, e agora mais ainda, né? Quer dizer, em atividade, a gente está sempre 24 horas, né? Sobretudo nos tempos atuais, em uma cidade como Miguel Pereira, a gente é uma ativista pelo direito à cidade, é uma ativista por todos os direitos humanos e mais do que humanos. Então, nesse sentido, eu sempre me coloquei como uma pessoa atuante, né? Numa perspectiva de que a gente precisa de um mundo melhor e que a mulher tem que estar inserida numa sociedade e que ela tem que ter voz, ela não pode ser silenciada. E uma educadora e uma professora, ela tem obrigação de ser porta-voz desses sentimentos e porta-voz daqueles que não têm voz. Muito bom, é isso mesmo, né? Eu também sou professora, né? E aí a gente tem cada embate, né? A gente estava falando antes mesmo de entrar a questão da afrodescendência, né? Do cabelo. Que muitas pessoas não aceitam o cabelo, e você estava me contando uma história que aconteceu numa escola. Você quer passar essa história para os nossos ouvintes? Eu, como professora de produção textual, sou muito zelosa pela organização do texto, né? Até a questão da memória visual, assim, você olha um texto arrumado, ou você olha uma rua arrumada, aquilo te agrada visualmente, né? E eu falei isso para o aluno, né? Que o texto dele estava bagunçado, estava desorganizado, para fazer mais bonito. Aí ele virou para mim e disse assim:
O seu cabelo desorganizado, bagunçado, todo feio, por que você não passa também uma prancha, uma escova, qualquer coisa assim, que ele falou que eu não detenho nem esses códigos no seu cabelo. Aquilo me assustou, porque ele me olhava, né? Eu sou uma mulher pequena, afrodescendente, uma professora, né? Então, ele me olhava como uma pessoa desarrumada, porque eu não representava o estereótipo da professora, toda arrumadinha, toda lisinha, ou até o estereótipo da branquitude, né? Ou até o estereótipo do conceito estético, né? Aquilo me assustou muito. Eu falei na direção, perguntei para a direção que escola era aquela, se era uma escola germânica, né? Se era uma escola europeia, eurocêntrica, que os alunos estranhavam um cabelo afrodescendente e até mandavam eu passar uma escova, uma prancha, né? E pedi que todos fizessem um trabalho de identidade, não é? De pertencimento, né? E de autoestima. Foi feito o trabalho, eu me lembro na época, né? Eu me senti compensada com aquilo, né? E o aluno se sensibilizou pela minha abordagem, ele fez uma cartinha pedindo desculpas. E eu disse que ela teria valor, sim, se ele lesse essa cartinha para todos no pátio, porque eu tenho orgulho eu tenho orgulho de ser mulher, eu tenho orgulho de ser nordestina, eu tenho orgulho de ser pequena, eu tenho orgulho de ser professora, ou educadora, ou mestra, e eu tenho orgulho do meu cabelo. É bem complicado, né? Essa coisa de identidade, né? A gente tem que saber a nossa história para poder se identificar e ter esse poder, né? De ter orgulho de ser quem somos, né? E aí a gente acaba caindo na questão de Miguel Pereira novamente, né? Porque ano passado, no SAEB, as crianças não se identificaram como pretas. Todas elas, a grande maioria, se identificou como branca, apesar de ser pardas ou pretas. Inclusive, isso financeiramente foi ruim para a educação de Miguel Pereira, porque eles perderam uma verba de quase R$500 mil por conta disso, por conta dessa falta de políticas étnico-raciais. Né? Então, assim, e isso aconteceu em Nalva. Agora, esse fato aconteceu há quantos anos? Tem uns 15 anos que isso aconteceu. Você vê. Exatamente. Então, assim, a gente não está caminhando aí numa melhoria, né? A gente está... Mesmo porque, assim, quando você anda em Miguel Pereira, você vê tudo muito branco. Inclusive, o nosso menino propaganda, né? É um branco global. Branco, né? Global, europeu, né? Com conceitos que ele importa, do Sul, que também é uma região branca, né? Uma região elitista. O Sul costuma dizer que o Brasil é o Sul, o resto não é o Brasil, o Nordeste não é Brasil, ele sustenta o Nordeste, quer dizer, todos esses conceitos equivocados, né? Que são repetidos, inclusive, na escola, inclusive com os professores. É comum a gente ver professores negros com cabelos alisados, com a postura de branco, né? É muito triste, né? E você acha, assim, que a sua trajetória de vida transformou você? Assim, há muitos anos atrás para hoje. A Inalva mudou, a Inalva cresceu. Como a Inalva usou a sua vida, a sua trajetória de vida para ser uma pessoa melhor? Sim, eu acho que a gente, com o tempo, ou a gente cresce ou a gente não existe, não é? Qual foi a minha trajetória de vida? Eu comecei a trabalhar muito cedo, optei para trabalhar pelos pobres, afirmo até hoje que tudo que eu aprendi, que tudo que eu sei, que tudo que eu tenho foi com os pobres, porque são os pobres que são generosos, são os pobres que têm a sabedoria, são os pobres que produzem a cidade, o país, o mundo é sustentado pelos pobres. São os pobres que dão. Os ricos, quer dizer, 99 de pobre, produz e sustenta toda a cidade, todo o país, né?
e 1,5% é o que colhe os frutos. Quer dizer, são eles que produzem e poucos que colhem, né? Então, eu fiz a opção desde sempre por trabalhar em comunidades de favela e em periferia. E isso me enriqueceu muito como ser humano, porque eu estou com um ser humano enriquecido. Eu, por exemplo, trabalhei em colégios na Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca é um lugar extremamente estranho, que é parâmetro, cópia do que é a Califórnia, o que é os Estados Unidos. E lá, quando primeiro, você só transita de carro, porque é uma cidade, não é uma cidade inclusiva, né? Todos têm que ter carro, e eu ficava olhando, se alguém caísse numa daquelas grandes avenidas com um problema de saúde, não tinha ninguém para atender, e você passava pelos pontos de ônibus, você via os pontos cheios de pessoas, com uma cara cansada, com uma cara triste, e eram 2 cidades quando eu chegava nas comunidades problemáticas, mas que o próprio poder criou através da sua má intenção, comunidades como a Cidade de Deus, como o Morro do Alemão e outras periferias, né? E eu chegava nessas comunidades e aí eu via que se eu escorregasse e caísse, alguém vinha me acolher. Que nessa comunidade eu tinha nome, eu tinha cara, eu era uma pessoa. Eu, numa avenida Lúcio Costa, se eu caísse, eu não tinha nome, eu não tinha cara, eu era ninguém. Porque eu não estava com carro, eu não estava de sapato alto, eu não estava cheio de bolsas e nada. Então, eu aprendi que nas comunidades há o princípio, não é, da solidariedade, o princípio da identidade, embora eles ali se identifiquem fora dali. Eles se sintam envergonhados, então a gente trabalhava com essa identidade, trabalhava com esse pertencimento, e foi assim que eu me coloquei como educadora popular, porque o povo ele precisa sair dessa zona de exclusão. Ele tem que se entender como gente, como portador de mais do que direitos, porque ele só tem obrigações a cumprir, né? Como portador de direitos, e eles têm que perceber que toda cidade é construída por eles. E que o salário dos vereadores, do prefeito, de tudo é pago por eles, que os prefeitos, vereadores, eles são empregados do povo, né? E que eles têm que ter a noção de que é o povo que manda, mas para mandar, você tem que ter sabedoria. Para mandar, você tem que ser magnânimo. Cansei de dizer para os meus alunos, eu trabalho para vocês, porque são os pais de vocês que me pagam o salário. Vocês são os meus patrões, mas um bom patrão, ele é magnânimo, ele é bom, ele é generoso. Então, não se coloque na posição clássica do patrão, que é autoritário, prepotente e mesquinho. Se coloque na posição de que nós fazemos aqui as trocas de saberes. Eu tenho saberes, você tem saberes. A cidade inteira ela é construída pelos saberes do povo. Não só a cidade, como a economia, como a ciência, parte dos saberes populares. E é esse povo que é desprezado, né? E é a educação que ela se coloca num sapato alto, num pedestal, achando que ela é portadora de conhecimentos e de saberes que são deles e que o povão não capta, que o povão é ignorante. Eu tenho um verdadeiro horror, Ana, quando alguém diz assim, o povo brasileiro, o problema é do povo brasileiro, o povo brasileiro que não presta. Isso é uma afronta enorme a mim, que sou povo brasileiro. O povo brasileiro é maravilhoso, o povo brasileiro é bom, o povo brasileiro é inteligente, é trabalhador.
é que nós temos uma elite que não presta. Não é? E dentro dessa elite, nós temos uma classe de professoras que se vestem como elite, que falam como elite, se comportam como elite e não têm o entendimento de classe social. O que é classe social? Não é? Divisão de classe social, isso é histórico, isso é econômico. Nós pertencemos à classe social de trabalhadores, 99,5%. Os outros são os poderes, os poderosos, que a gente nem sabe quem são, né? Nem sabe onde é que eles estão. Exatamente. E aí, assim, Miguel, você acha que a nossa cidade ela está mais para a Barra ou para as comunidades? Eu diria que, atualizando o discurso, né, ela está mais para uma cidade copiando Gramado, né? Copiando o Sul. Né? Ela não se vê como uma cidade do estado do Rio de Janeiro, que está perto de uma geografia de uma área periférica, que é Nova Iguaçu, que é a Baixada, não é? E que aqui não é nenhuma cidade, nenhuma polis, como Petrópolis, a outra lá, irmã de Petrópolis, Teresópolis. Né? Teresópolis, né? Ela é uma polis, sim, uma polis da cidadania, da política, mas ela não tem, não é, o que se fala de imperial. É uma cidade proletária. Inclusive, quando nós viemos para Miguel Pereira, a escolha, inclusive, de vir para Miguel Pereira foi minha, porque eu falei, Miguel Pereira é próximo da Baixada, Miguel Pereira tem trem, na época tinha trem. Miguel Pereira é uma serra, é um local verde, eu sou de origem rural, então eu tenho uma atração muito grande pelo campo, então nós vamos para lá para plantar, para ter a abundância, né? A economia da abundância e vivermos num lugar melhor. E Miguel Pereira era aquela cidadezinha que a gente tinha a estação ferroviária, a gente tinha aquelas pequenas casas. Quer dizer, ela tinha um glamour que era dela e que hoje é exemplo de várias cidades do Brasil, não é? Deveria ainda ter em seu portfólio esse glamour de cidade interiorana, glamour de cidade, né? Porque as cidades históricas são cidades mais visitadas, as cidades que têm aquele perfil antigo, que têm aquele perfil de pequena cidade, são as cidades que mais agradam a nossa história, a nossa memória, enfim, estamos fartos, enfarados de falsas cidades, não é? de cidades projetadas, né? A Barra da Tijuca, uma cidade projetada, de cidades fechadas, né? Beto Carneiro, Disneylândia, são cidades falsas, são cidades que elas, na verdade, são comércios, são cidades em que as pessoas não têm pertencimento, são espaços fechados. E é um equívoco quando um administrador, um gestor, formula espaços fechados em uma cidade, exclui. Então, quais são os espaços fechados de uma cidade? A gente está tendo aí os espaços fakes, né? Os espaços do capitalismo cafona, que são os shoppings, não é? Aí se construiu um espaço fechado, que foi a terra dos dinossauros. Isso tudo é a economia capitalista. Isso tudo é a privatização dos espaços públicos para exploração capitalista. E isso exclui toda a população.
Eu me lembro que, quando estava fazendo essas construções, algumas pessoas vêm me perguntar o que achava, que a cidade ia ter mais... Porque esse é o discurso, né? Ia ter mais trabalho, ia ter mais renda, ia ter mais comércio. O que eu achava? Eu digo, não é verdadeiro, porque a indústria, o turismo, ele é predatório. Ele chega, retira tudo que tem daquela cidade, consome tudo de forma voraz, quer pagar pouco, porque isso aqui não é uma cidade que esteja numa área rica. O Rio de Janeiro é um estado que está em decadência financeira desde lá, quando deixou de ser capital, né? Isso é muito perigoso, porque aqui, quem vai vir para aqui é o pessoal da Baixada. O pessoal da Baixada vem à procura de um pulmão verde, vem à procura de um espaço ambiental, que o deles foi destruído. Então, se houver construção de espaços fechados, quem vai usufruir desses espaços são os poucos que têm dinheiro. Você imagina quanto custa o ingresso para a Terra dos Dinossauros? Vamos supor, eu já ouvi falar em 60, 80, qualquer que seja o valor. É R$ 59,90, 60. 60, ou 70. Mas vem um pai, vem uma mãe e vem um filho. Só aí de ingresso já são 200 e poucos reais. E aí mais um prato de comida, 45. 45 mais barato. Isto. O estacionamento. Com mais o transporte, o estacionamento. Esta cidade não inclui, essa cidade exclui, não é? Esse projeto é o projeto capitalista de exploração territorial. E, realmente, esse tipo de pensamento econômico, político, é totalmente ultrapassado, não é? E mais do que ultrapassado, é cafona, é imitativo, lá de Beto Carreiro, lá da Disneylândia, não é? Tem cidades no Brasil, não estou nem falando da Europa, a Europa já entendeu isso, mas tem cidades no Brasil que conserva a sua arquitetura, que conserva as suas práticas interioranas, e que era uma cidade extremamente procurada e enriquecida. Temos aí em Minas, Ouro Preto, enfim, essas cidades que estão sendo até ameaçadas por conta das barragens, mas tem cidades pequenas, por exemplo, Conservatória, que tem o seu perfil, que tem a sua cultura, que criou um tema de cultura, de inclusão, que todos podem usufruir. Agora, quando se faz uma propaganda de cidade cópia, ou exemplo, modelo de Gramado, já é uma cidade exclusiva, já é uma cidade falsa, já é uma cidade copiada. Aí se constrói shopping. Olha, as cidades mais modernas, culturalmente incluídas, elas não têm shoppings. Shoppings é uma construção americana, capitalista, de consumo. Isso já está extremamente superado, né, para uma cultura mais igualitária. E, enfim, ela derruba parques para construir elefantes brancos, um investimento alto, quando, na verdade, qual seria? A gente cresce aprendendo isso. Qual seria o melhor investimento em uma cidade, uma pessoa, em uma comunidade? É o investimento em cultura, é um investimento que é o que a gente fala do investimento material e o investimento imaterial. O que sobrevive em uma sociedade? Não é? É aquilo que é imaterial, que constrói, que alavanca. A valorização da identidade, né? A valorização da identidade. Porque a gente está aí na região do Vale do Café, né? E isso é esquecida. A nossa cidade foi alavancada pela rede ferroviária, e isso é esquecido, né? Então, você esquece a sua própria população, né? Porque, por exemplo,
a população de Governador Portela, ela se sente esquecida, né? À medida que você desvaloriza toda a história dela, né? Você rejeita, novo. Você rejeita, você apaga, né? Toda essa questão do apagamento, né? Outra experiência que eu tive. Eu fui numa pequena escola lá no bairro chamado, não sei o que, das Rolinhas. Era uma São José escola das Rolinhas. São José das Rolinhas. Eu fui lá fazer uma visita, que eu sempre fiz esse trabalho de intercâmbio, e me assustou quando eu olhei nas paredes, uma pequena escola, nas paredes da escola, só tinha fotos de casa grande, de solar, da época do café, sabe? Aquela casa grande do período colonial, casa grandes lindas, só tinha fotos daquilo. Aí eu perguntei, gente, não tem nenhuma... Ia usá-la? Não tem nenhuma foto de uma vila quilombola aqui, não. Não existe. Aí todo mundo ficou me olhando assim, eu digo, não tem. Por que se põe o solar, né? E você não põe uma vila quilombola? Quer dizer, toda essa cultura de apagamento e de exclusão, Miguel Pereira está fazendo isso como se fosse uma coisa muito normal, não é? Eu escuto pessoas falarem isso, não, mas vai trazer mais emprego. É equivocado que vai trazer mais emprego, porque o turismo traz, sim, exploração, traz prostituição, traz custos elevados, ele traz poluição em todos os sentidos, né? E ele, sobretudo, ele traz um estranhamento. Acho muito estranho aquelas pessoas ansiosas, correndo, subindo ali a rua torta, ou parando nesses jardins modelo europeu, ou modelo Gramado, porque Gramado tem um modelo europeu, tirando fotos. Eu acho assim, de um estranhamento enorme. Aí eu me sinto numa cidade, né, em que qual é o nosso papel que nós estamos fazendo? É discutir isso, é discutir a noção de pertencimento, é discutir a noção de inclusão, é ir até o povo e dizer, não, a Lojas Americanas, ela não traz trabalho, ela simplesmente ela vai retirar trabalho daqueles que têm o seu bazarzinho, que tem a sua lojinha, não é? A loja 100, ela vai retirar do mercado trabalhadores que têm lá a sua pequena loja. Se você for em grandes cidades, assim, cidades que prezam a sua cultura, né? E são grandes cidades, você não encontra essas grandes lojas, não. Você vai em Paris, as ruas lá têm as suas lojinhas, né? Tem os seus bequinhos, tem os seus trabalhadores lá trabalhando. Os grandes shopping, essas coisas, elas estão em lugares distanciados, ou melhor, isso é coisa de Canadá e Estados Unidos. Né? E aí o capital não gira, né? Porque o capital sai. O capital não gira na cidade. Né? Ela não evolui a cidade, porque o capital sai. Porque são empresários de fora que só exploram e jogam o dinheiro para fora, né? O dinheiro não fica aqui, o capital não gira dentro da cidade. Lojas Americanas é o exemplo para onde foi o capital das Lojas Americanas. Né? Exatamente. Vai para o grande negócio que você não sabe nem onde é, nem quem é. Não é? E aí, quando a gente avalia isso, as pessoas falam, vocês são chatos, tudo vocês acham, vocês são pessimistas, né? Mas às vezes eu penso que eu estou numa distopia. Será que só eu que estou pensando errado, né? Às vezes a gente para pensar, porque todo mundo acha tão bonito e eu não acho tão bonito assim. Será que eu que estou errada? Eu que estou na contramão? Eu que vivo uma distopia e essas pessoas estão numa utopia? Às vezes a gente fica, né? Achando que quem está errado somos nós. Que nós somos estranhas no ninho. Isso. Né? Não, mas não. É realmente uma distopia. O mundo vive uma distopia. Ela é intencional. Tá? E a discussão, a reflexão
ela está banida de todas as instituições. Agora que a gente voltou, quer dizer, bem-vindo o podcast, bem-vindo a essas discussões, agora que a gente voltou, mas não há discussão, não há reflexão nas próprias instituições, escolas, partidos, sindicatos, igrejas, praças públicas, reuniões coletivas, associações, tudo isso é cooptado pelo poder que formata um modelo de pensamento único. Então, eu e você, que temos voz e queremos falar, somos considerados pessoas chatas. Eu, em sala de professores, há 15 anos atrás, eu falava, vem a privatização da SEDAI, os bens comuns não podem ser privatizados, vem o saque no fundo, no Fundeb, para interesses outros, né? Aí eu ficava falando isso, né? Eu ficava falando sozinho, todos os meus colegas se levantavam da mesa e eu olhava, eu ficava falando sozinha. Nós somos distópicas, sim. Isso a sociedade ela é distópica, sim, tá? E a gente tem utopia. Isso é ótimo, Ana, que nós sejamos utópicas. E aí, falando em utopia, às vezes parece também bem utópico ser solidário com o outro, né? E aí tem essa palavrinha mágica que as pessoas acham que surgiu agora, de economia solidária, né? Como entrou a economia solidária na sua vida? E o que é economia solidária para quem acha que é ajudar o outro e não fazer nada? Pois é, a economia solidária, ela existe desde que o Brasil foi invadido, né? Os índios trocavam, né? Os africanos que vieram para aqui também trocavam, mas o europeu também trocava, mas o capitalismo, né, o século XV, XVI, né, com a Revolução Industrial, o Renascimento, veio o capitalismo, a questão da indústria, né, da Revolução Industrial, veio o capitalismo, a acumulação. Então, o princípio da acumulação destruiu as práticas coletivas e as práticas solidárias. Dentro dessa minha experiência, eu trabalhei e morei em comunidades, né? Comunidades que eram de trabalhadores. E eu fazia uma escolha, eu era escolhida para a comunidade, eu era convidada para ir para a comunidade e eu escolhia também ficar, não é? Eram comunidades de trabalhadores que o poder, enquanto precisa dos trabalhadores, né? Acho que todo mundo se lembra que se construía uma fábrica e, ao lado da fábrica, se construía uma vila de operários para trabalhadores. Isso no governo Vargas, quando o Brasil estava entrando na era industrial, né? Se construía uma vila de trabalhadores. O Rio tem algumas vilas antigas, né? Só que o modelo econômico capitalista ele só quer o trabalhador até um certo tempo, uma certa idade. Depois ele cospe a sua própria sorte, né? Deixou de investir nessa construção de fábricas e deixou o trabalhador à sua própria sorte, né? O campo, com os problemas do campo, vieram as populações do campo para a cidade em busca do trabalho, da indústria. O caso da minha família, por exemplo, era em busca de estudos, porque nós morávamos, quando eu nasci, nos anos 60, a gente não tinha instrução no campo. Hoje a gente até já tem, né? Então, a minha mãe ficava preocupada com tantos filhos sem instrução, então vamos para a cidade, porque a cidade ela oferece, né, trabalho e instrução. Deveria oferecer, mas é claro que nunca ofereceu. Então, o que acontece? Para onde vão essas pessoas que são estrangeiras em seu próprio país, né? Elas vão para a periferia,
elas vão para as áreas de risco. Só que essas áreas de risco e essa periferia, quando ela se valoriza, porque é o povo que valoriza, o povo vai lá, seca o rio, e constrói casa, o povo vai lá, limpa, enfim, o povo constrói e a cidade se expande nas pranchetas imobiliárias das empresas de construção. Então, eles elegem algumas áreas como as áreas que têm potencial econômico e exploratório para a construção de grandes estádios, para a construção de shoppings, para a construção de áreas no formato PPP, parceria pública-privada, porque o que é do povo é público, mas tira do povo e privatiza, né? Então, qual é a metodologia que eles usam? Começa a desclassificar essa área. Favelado, crime ambiental, sujo, eles não podem ficar ali. E aí a gente vê claramente duas cidades, a cidade dos incluídos e a cidade dos excluídos. E aí, como que a economia solidária, essa foi a sua pergunta, né? Sim. Entrou nisso. Nós tínhamos que ser solidários. Quando um espaço no Rio de Janeiro, pode acontecer aqui também, ele é valorizado comercialmente, não é? Esse espaço começa sim, a deixar as pessoas de qualquer jeito, sem água, sem luz, sem os bens básicos, né? Sem os serviços básicos, e começa um sistema de propaganda contra. Ali é lugar de bandido, ali é lugar de traficante, ali é para o poder vir e fazer aquilo que se chama revitalização daquele espaço. Né? E aí, em espaços que eu morei, espaços que eu trabalhei, a gente dizia não. Quem vai fazer a revitalização somos nós, porque somos nós que somos os construtores e os mantenedores dessa cidade. Então, a gente já começava a dizer, primeira coisa que eles fazem, eles minam a economia, aquela economia ali da comunidade, que é o homem que faz pão, que se tornou padeiro da comunidade, e que todo mundo vai lá, compra o pão ou troca o pão por serviço. Eu, por exemplo, recebia muitos pães da padaria, me lembro até o nome dele hoje, Ematé, porque eu fazia trabalho ambiental no entorno do local que ele tinha a padaria. A gente limpava, então ele mandava abundantemente cestas de pães para a gente comer, que dava para a família inteira. Então, a primeira coisa que o poder econômico faz é minar a produção econômica local. Então, começa a exigir coisas que eles não exigem deles mesmos. Licenças, adaptações, aí começa por aí. É a padaria, é o mercadinho, então começa a empobrecer. E a gente via isso como uma grande ameaça de empobrecimento dos trabalhadores da nossa sobrevivência. E aí eu tinha umas práticas, sempre tive e mantenho aqui em Miguel Pereira, que acho que são práticas que eu herdei lá do Nordeste, né, na minha família, que eram as práticas das trocas. Nós vamos ajudar você a construir a tua casa, a tua laje, porque depois você vai construir a laje do outro. Né? Nós vamos pegar o entulho dali, vamos colocar ali para melhorar. E a gente sempre fez essas trocas solidárias que não são quantificadas em dinheiro. Eu acho que eu estava numa reunião que eu falei que as trocas solidárias precisam ser incentivadas, e as pessoas não sabem, Ana, como é que elas fazem as trocas solidárias, porque tudo se reduziu ao dinheiro, ao valor, à coisa material. Se deixou de sentir que o maior valor que nós temos em uma sociedade, em uma família, em uma pessoa, é o valor imaterial. Que esse valor imaterial você não pode quantificar.
Aí estava numa discussão, assim, eu falo assim, bom, eu proponho trocar ovo, porque eu tenho excedente de ovo, qualquer coisa. Aí o outro chega e diz assim, vamos trocar por couve? Eu falei, vamos. Aí o outro, não, mas couve é barato, ovo é caro. Não, não é isso. As galinhas comem couve e põem ovos. Então, é preciso ter uma alma não capitalista, é preciso ter uma alma solidária para você ir trocando as coisas. O que você troca? Você troca o que você tem pelo que você não tem. Isso é de uma riqueza extraordinária. Agora, o capitalismo não. O capitalismo quantifica quanto vale a couve, quanto vale o ovo. Não é? E aí, tudo que é quantificado em dinheiro, em moeda, empobrece. Semana passada, nós entrevistamos o Lima. Ele só tem 17 anos. E ele falou isso. Ele falou: eu não quero ser famoso, eu não quero ser conhecido. Eu só quero ter o mínimo e viver na cidade e ser feliz e ajudar o outro. Sim. Basicamente, né, o alicerce da economia solidária, né? Que é a solidariedade, a cooperação e o respeito, principalmente ao meio ambiente, né? Mas isso é assim, se a gente vive num governo que não enxerga a sua população, né? Que destrói o meio ambiente, como destrói o meio ambiente, não considera a população como parte da cidade, como seria possível fomentar a economia solidária numa cidade assim? Pois é, isso é um grande desafio, né? Primeiro, a economia solidária é uma criação do Paulo Singer, né, que ele teorizou, e é uma prática assim que foi colocada para estudo, foi pesquisada, foi normatizada pelo Brasil. E o grande exemplo de economia solidária vem do Brasil, que é o MST. O MST deu um grande exemplo de economia solidária aí durante a pandemia. Sim. E eles têm essa prática solidária. Aqui, Miguel Pereira tem realmente um perfil desafiador para trabalhar a economia solidária. Primeiro, o morador que nasceu em Miguel Pereira, porque Miguel Pereira é uma cidade recente, uma cidade jovem, né? Uma cidade de 60 anos. Então, os moradores de Miguel Pereira, eles aprenderam que isso aqui é uma cidade turística. E o que é o turismo? O turismo é aquele que tem uma casa, um apartamento no Rio e tem um sítio e tem uma casa de campo aqui. Então, ele pode, porque só numa sociedade distópica, desigual, você pode ter duas casas. Uma na cidade e outra no campo. Já começa por aí. Então, ele entende que aquela pessoa que vem aqui é turista, ele tem que trazer dinheiro. Não é? E como o histórico de Miguel Pereira foi um histórico em cima de construção de grandes pousadas por conta daquela história dos jogos de cassino que saíram do Rio e vieram para aqui. Quer dizer, veio um capital que eu diria um capital não declarado, de lavagem de dinheiro para aqui, um grande capital, né, de dinheiro que não é declarado, e as pessoas que estavam aqui, elas aprenderam esse tipo de coisa. Tudo é troca por dinheiro. E Miguel Pereira não tem uma mão de obra não tem uma formação de mão de obra, e fica difícil. Eu, por exemplo, eu estou aqui no sítio há 20 anos tentando introduzir esse conceito de economia solidária, introduzindo esse conceito do que o Lima falou, não é? Que o que a gente quer não é dinheiro, nem fama. O que a gente quer é qualidade de vida. O que a gente quer é ser sujeito. O que a gente quer
é uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, que a gente trabalhe por prazer, que a gente não trabalhe pela exploração dos corpos das pessoas, não é? E que o trabalho para a gente seja todos os dias uma louvação, porque esse é o princípio do trabalho, não é? Aí tem 20 anos que eu estou tentando trabalhar isso aqui e o meu sucesso é mínimo. É mínimo. As parcerias que eu encontrei para desenvolver essas ideias, esses projetos, foram parcerias que vieram de fora, pessoa com uma formação popular, mais sedimentada, que vinha, que a gente interagia, a gente fazia as trocas solidárias, essas pessoas, inclusive, foram todas embora, dizendo que Miguel Pereira não era um campo fértil para essa solidariedade, essa visão de qualidade de vida. Não é? Essas pessoas até escolheram outros estados por conta disso, e eu continuo aqui dialogando com poucos. O que a gente tem que fazer aqui o trabalho do prazer, é o trabalho afetivo, da afetividade, né? Quando eu tenho alguns conflitos aqui, e a gente tem conflitos de pessoas que estão despreparadas, então, o tempo inteiro eu fico preocupada em transformar esses desafetos em afetos, nessa perspectiva de que a solidariedade significa você não estar só, você está em grupo, você fazer as trocas, porque as trocas elas são a riqueza da história da humanidade. Não é só troca material, tem as trocas imateriais, as trocas de saberes, de conhecimento, né? Eu acho difícil essa questão de trocas solidárias aqui, sim. A gente fala sempre no CSA, que é Comunidade Solidária com Agricultura, que é um formato, né, de trocas solidárias. Mas eu não vejo assim nenhuma pessoa mobilizada, eu vejo algumas pessoas, mas a cidade em si, realmente, ela não tem o princípio da solidariedade, ela não tem o princípio da igualdade, ela não tem o princípio da... Procurar uma palavra que dê bem. O princípio, assim, da igualdade econômica social. Ela tem, assim, um pensamento capitalista e todos se acham capitalistas. E aí o capitalismo é o contrário, não é? Da agroecologia. Sim. Não é? A agroecologia, ela objetiva acabar com este pensamento capitalista, porque a natureza não é, a natureza é um capital imaterial. Sim. E aí eu fico muito intrigada, porque semana passada, acho que sexta-feira, dia 17, a prefeitura instituiu o programa de moeda social, criando moeda social Nova Cidade. Esse é o nome da moeda, moeda social Nova Cidade. A lei é assim: institui a moeda social Nova Cidade, vírgula, cria o programa de economia solidária. Então, assim, a moeda vem primeiro, a economia solidária, que é o preceito, vem depois. E aí cria-se, né? Você acabou de me dizer que não tem perfil, mas criou uma moeda social, Nova Cidade, né? Porque tudo é novo aqui. E aí eu fico muito intrigada. Como isso pode acontecer? Assim, de cima para baixo, né? Porque, assim, você diz, tá? Tem o fórum, né? Pode até falar do fórum um pouquinho para a gente, porque existe o fórum já há um bom tempo aqui em Miguel Pereira, o Fórum de Economia Solidária. Sim, e aí cria-se uma lei de cima para baixo, sem ouvir essas pessoas que já vêm trabalhando nisso há muito tempo, e preceitos completamente diversos do que é, de fato, a economia solidária.
Pois é, olha só, conceitos de moeda social, de economia solidária, que e deve ser conceitos virtuosos, né? Ele entra, infelizmente, e como entrou na nossa cidade, de forma viciada, com todos os vícios, né? É lamentável isso, Ana, e é lamentável isso moradores de Miguel Pereira e trabalhadores. Entram com conceito viciado. E os conceitos viciados a gente já conhece, né? Já vem de cima para baixo, já vem através de um decreto. Olha, tudo que vem através de um decreto, de cima para baixo, é imposição. E se é imposição, a população já não aceita, já desconfia, não é? Então, não houve diálogo, não houve discussão, não houve audiências públicas, porque um gestor minimamente inteligente, ele faz audiências públicas e ele escuta. E essa escuta que dá para ele o jogo de cintura dele. Um gestor que realmente ele quer fazer um trabalho virtuoso, um trabalho diferenciado, um trabalho dentro da própria lei, da própria Constituição, porque esses valores eles estão dentro do formato da Constituição. Ele faz audiências públicas, ele escuta a população, ele capta os desejos da população. E, quer dizer, não houve audiência pública, não houve oficinas, porque fazer as oficinas são interessantes, porque na prática você vai exercitando, tá? Não houve a convocação de nenhuma pessoa, nenhum segmento da sociedade para essa discussão, porque poderia convocar, né, os fóruns de discussão. Para que existem os fóruns de discussão? Eles existem justamente para a gente ouvir a população e a gente embasar políticas públicas. Isso não custa nada, isso não custa dinheiro, não é? Isso é apenas informação e conhecimento que o gestor não tem. Ele tem informação e conhecimento, sei lá de onde vem, não é? Olha, não houve participação, não houve divulgação, não tem mobilização social, não tem metodologia, não é? E de cima para baixo, lamento dizer, nada pega. Nada pega. Agora, temos que nos organizar de baixo para cima e dizer que não vai pegar, porque tem algumas cidades do Brasil, no Ceará tem uma, que tem uma moeda social. Mas essas moedas sociais foram combinadas, foram discutidas, não é? Entre aqueles que produzem a moeda social. Quem é que produz a moeda social? A sociedade. A sociedade. O coletivo, né? O coletivo. Então, nós não tivemos coletivos para discutir isso, não tivemos coletivos ecológicos, não tivemos coletivos, tivemos nenhum para discutir isso. Então, não vai pegar, porque, infelizmente, no Brasil tem leis que pegam e tem leis que não pegam. Esse não vai pegar. Agora, o que a gente tem que fazer, o que essa população mais comprometida aí tem que fazer, eu estou junto, é a gente começar a fazer essas cobranças, não é? Dizer que a moeda social é o contrário da moeda do capital. E o que eles estão fazendo aí, estão decretando aí, é uma falácia, tá? É um equívoco. É uma narrativa que não vai emplacar. Então, esse é o desafio. Eu acho que esse desafio é a gente que tem que começar, Ana, dizer não. Você não está fazendo um decreto. Quando você decreta uma coisa, por si só, sem você ouvir a opinião pública, sem consulta popular, você de cara já está sendo autoritário e prepotente. Então, é preciso, não é,
a consulta popular, é preciso que tenha o controle social dessas coisas, porque são realmente projetos que são virtuosos para o nosso país, mas ele se torna totalmente viciado quando ele faz esse decreto lá da moeda social, né? Da nova cidade. Eu vi lá o decreto dele, moeda social, nova cidade, sem consultar os cidadãos. Sem constar, inclusive, um fórum formado, né? Já há mais de um ano, né? Exatamente. E assim, o que a gente vê parece assim, realmente uma falácia econômica, né? Porque a gente está hoje num governo federal progressista, né? Mas que estimula, não é? Que estimula, né, essas questões, e a gente tem municípios com governo de direita se apropriando, né? E criando essas falácias, né, de ideais progressistas, né? Eles não sabem nem o que eles estão falando, mas estão falando. Eles não sabem falando. Eles olham apenas a questão da verba. Volta à questão do dinheiro, do capital. Mau uso, uso equivocado, que eles não se importam com isso. Agora, isso é uma questão de politização mesmo, não é, Ana? Voltando assim à Grécia, né? Que a gente sempre se espelha nos conhecimentos da democracia, né? Aristóteles dizia que o cidadão que se interessava pela política, né? Pela polis, que é política, vem da polis, né? Ele era um cidadão político. E o que não se interessava era o ídios, o idiota, o alien, o alienado. E é o que a gente vê nesses decretos. Sim. É o ídios, é o alien. Né? E aí a gente ainda escuta a população dizendo assim, eu não gosto de política. Como assim você não gosta de política? Como assim? Você é um ser político, né? Você é um ser político. Você é um ser político. Não é político partidário, eu sempre digo isso. Né? Nas minhas aulas, eu não gosto de política, eu não estou falando de política partidária. Partido já não presta, porque está partido, vamos fazer inteiro. O inteiro é o cidadão da polis, da cidade, da cidadania. Você é um ser político, você é um cidadão de primeira classe. E você só será considerado cidadão de primeira classe se você não for um ídios. Né? E aí é o que os nossos representantes são. Infelizmente, eu não sei por quê. Que pobreza cultural, hein, Ana? Muito. Pobreza política, porque a política ela foi relevada, né? Esse canto, né? Esse canto de lugar, né? De pessoas pobres, de pessoas intrigantes, de pessoas ambiciosas, de pessoas vaidosas, de pessoas tolas, né? E, enfim, é lamentável, né? Isso nem se aplica a alguns deputados, não se aplica a alguns senadores, felizmente não se aplica ao nosso presidente, né? Mas se aplica a esta política partidária do poder que nós temos, né? De criar um assistencialismo, a necessidade de assistir a população, né? A população tem direitos, é muito diferente, né? São direitos, né? Não são. Eu não preciso de assistência, eu preciso de ter meus direitos regulados e efetivos. Exatamente. Né? E essa questão da gente trabalhar os direitos, quer dizer, direitos humanos, e mais do que humanos, né? Isso caberia à escola, que não faz. Caberia ao sindicato, que não faz. Caberia aos partidos políticos, que não fazem. Caberia às instituições públicas, né? Mídia, que não faz isso. Ele, o tempo inteiro, ele diz, ele reza, ele repete as tuas obrigações, né? Você tem todas as obrigações, mas ele, em momento nenhum, ele trabalha com teus direitos.
Os incluídos têm todos os direitos, né? Os excluídos nem se sentem pessoas portadoras de direitos, né? E aí é um problema. Essa questão aí, eu acho que nós, educadores, nós do Comitê Popular, nós temos que trabalhar nessa linha. Nenhum direito a menos. E direitos, inclusive, mais do que humanos, porque a terra, os animais, as águas têm o seu direito, que não é respeitado por conta, né, do ganho, né? Da ganância, né? Da ganância, da ganância. Da E aí a ganância. gente fica nesse perdidos, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está errada, infelizmente, Sim, né? sim. É tanta coisa que a gente vê que a gente às vezes pensa assim, não é possível, eu devo estar muito aquém disso tudo, né? Mas É verdade. É verdade, Ana. Inclusive, tem uma parcela muito grande da sociedade, eu não vou quantificar, que eu não sou estatística, que toma remédio por conta disso, porque não se sente incluído em nada, né? Então, alimenta a indústria farmacêutica, que, por sua vez, produz alimentos que matam, e são pessoas deprimidas, e são pessoas dependentes, são pessoas anuladas, sobretudo quando eles ficam com uma certa idade, né? Porque não tem mais o que o capitalismo sugar, né? E tem os jovens que ou são insurgentes, militantes que são presos, sacrificados, trancafiados, ou os jovens que são jovens que acham que pertencem ao poder, né? ao consumo, que, na verdade, ele não tem nem direito ao consumo, mas ele acha que tem direito ao consumo, que é o consumo inútil, o consumo tolo, né? Ele quer fazer parte do consumo, que ele nem sabe o que é verdadeiramente um consumo, né? Ele não consome alimentos de boa qualidade, ele não consome cultura, ele consome o lixo industrial e o lixo cultural, né? E os nossos jovens, né? Insurgentes, militantes, ativistas, eles são, a maior parte, isolados, trancafiados, né? E até assassinados, né? E as mulheres, né? Um percentual muito grande de mulher, ela é detonada, ela toma Rivotril, ela toma os remédios lá, elas ficam deprimidas, né? E os homens também vão pro bar, tomam cachaça, né? É muito triste. É muito triste porque a gente tem tudo para dar certo, né? Sim. Temos tudo para dar certo. Em algum momento aí a gente se perdeu, né? E está difícil criar um caminho, né? Eu acho que a gente não se perdeu, Ana. Eu acho que tem uma política intencional, de má fé, para sermos sempre perdidos. Tá? Para pensarmos isso, né? Para pensarmos isso, né? Que política não serve para nada, e que você tem que ser bem-sucedido, que o bem-sucedido tem que ter um carro, que o bem-sucedido tem que ter um trabalho que ganhe bem, uma posição, ele tem que, sei lá, fazer uma viagem ali para a Califórnia. Quer dizer, isso é o que a mídia, né? Isso é o que o poder vende, né? O poder vende uma alienação, né? E o pessoal de Miguel Pereira, os jovens de Miguel Pereira, eles ficam inebriados por isso, né? Miguel Pereira é uma pequena cidade que eles querem deixar para trás, eles querem conhecer o mundo, né? Parabéns para o Lima, que acha que a transformação está aqui, no ninho, né? É verdade. E assim, a gente ouvir, né, um jovem falando, dá até, né, novos ares, né? A sua esperança rejuvenesce, Eu fiquei né? feliz, eu sou uma felicidade. Olha que maravilha,
que tem ainda gente assim, não me sinto tão sozinha, me senti solidária. Exatamente. E Nalva, conta um pouquinho da história da sua casa que você constrói aí. Sim, eu sou da Bahia, né? A Bahia tem umas práticas assim, ecológicas, deve ser assim, aqueles ventos que vêm de lá, não foi à toa que as caravanas pararam por lá. Eles encontraram aquele paraíso todo, não conseguiram destruir totalmente, porque a seguir veio o negro conservou a sua cultura lá, né? E eu falo aqui, sempre falava com os alunos, né? Por que nós vamos. A gente vai dar dinheiro para a indústria? Se você pode fazer o tijolo, por que você vai comprar? Não é? O homem é o homo faber, é aquele que faz, não é aquele que compra, né? É aquele que produz, é aquele que cria. Aí nós começamos aqui a ver isso, né? Tinha uma arquiteta aqui com um projeto de bioconstrução, a gente se juntou e a gente começou a construir as chamadas casas ecológicas, que no passado se chamava de casa de pau a pique, que é um modelo bem de 1500, porque os nossos índios aqui, eles construíam as suas casas de palha, porque é muito calor e tudo, né? Ele colocava só aquelas ocas de palha, mas veio o europeu querendo acumular, querendo se proteger dos índios, então eles trouxeram a técnica de pau a pique, que na Europa tem casas, castelos, museus todos construídos de pau a pique. Aí ele trouxe a técnica de pau a pique, e que, com o tempo, com a indústria, foi deixada de lado. Você compra o tijolo, você compra a telha, você compra a pedra, a madeira, você compra o chão, areia, terra, né? Eu resolvi fazer a trajetória contrária. Nós fizemos um levantamento, uma parceria com uma arquiteta ecológica, e eu consegui uns moradores daqui, que hoje, por exemplo, eles foram fazer um curso do Senar de eletricidade para irrigação, porque eu moro numa área rural, mas isso aqui já é cidade, porque a 50 metros de mim já é já é um loteamento feito à moda como o poder faz, né? Não respeita o meio ambiente, não respeita rio, não respeita nada. Aí eu trago esses jovens aqui para aprender essas técnicas que são as técnicas ecológicas, de sobrevivência, de não consumo, né? Aí hoje eles foram fazer um curso lá, e eu sou uma espécie assim, de promotora. Eu digo que o meu salário, que é um salário social, eu ganho o salário, a aposentadoria de professores, eu gasto tudo de novo com eles. Então, veio deles e volta para eles. Né? Então, foi por conta disso. Aí tem conceitos assim, que é mais fresco e no verão, que é mais quente no inverno, que a gente... Porque a economia solidária, ela justamente veio para se opor à economia capitalista, não é? Com o advento das máquinas, as máquinas começaram a fazer tudo. Aí o artesão, aquele que construía tudo, ele ficou sem mercado, né? Então, a economia solidária veio exatamente para contrapor a esta economia capitalista, né? E aí eu fico falando aqui com eles, né? Algumas vezes tem resultado, outras vezes não, porque a força da economia capitalista é muito grande. Eles dizem assim, mas fica um tempão fazendo tijolo, compra um tijolo que é mais barato. Aí vem a quantificação do dinheiro, né? Exatamente. Mas foi interessante. A gente está fazendo uma casa aqui toda reciclada, não é? Fizemos estação de tratamento de esgoto,
com pneus, com entulho, com toda a criatividade, as paredes com iluminação natural, com vidros que todo mundo colheu e trouxe. Enfim, não é? O Brasil é muito rico, não é? de trabalhadores, e as trocas de saberes aqui foram fantásticas. Hoje, por exemplo, tem uma vizinha que ela já plantou arroz em Minas lá há 50 anos. Ela veio ensinar a gente a plantar arroz. Quer dizer, é o que a gente chama, né, a qualidade de vida, é o que a gente chama de viver pleno, é o que a gente chama de uma vida mais plena, mais harmoniosa, né? Que o capitalismo, com certeza, não nos trouxe. Aí né? é delicioso, né? Pois Que passar o que a gente sabe, aprender o que a gente não sabe, né? Eu acho maravilhoso a gente trocar ideia, trocar saberes, né? Crescer enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Porque comprar pronto, Ana, o comprar pronto hoje em dia, só quem compra pronto coisas de qualidade são os que têm dinheiro. Muito dinheiro, né? Os que não têm dinheiro compram sim, porque o mercado vende tudo. É tudo porcaria, é alimento ruim, é roupa ruim, é sapato ruim. O mundo está com um problema de descarte de roupa. Exatamente. Nem mais descarte de lixo, tem problema. Descarte de roupa, descarte de lixo industrial, o mundo está com problema. De vez em quando mandam, sem querer, querendo, né, uns contêineres aí cheios de lixo. De lixo. Não é? É loucura, né? Se a gente parar para pensar, é muita loucura, né? A economia solidária, as trocas solidárias, elas são extremamente ricas. Aqui, inclusive, quando eu comecei, aqui não tinha nada, era pasto, né? Aí a gente, isso são técnicas, são teorias desenvolvidas pelo MST, né? Que é a agricultura da abundância. A pessoa vai comprar banana no inverno e diz assim, a banana é pequenininha, é feia, eu estou pagando caro. Ela não percebe que a natureza não é indústria, que a natureza ela tem o seu ciclo, que no verão ela dá banana, mas no inverno ela dá milho. Ela tem o seu ciclo e a natureza ela pratica a agricultura da abundância. Ela dá muito. Então, o que o capitalismo faz? É muito. Joga fora, descarta, não é? Outras coisas também que do capitalismo, você vai comprar um tomate ou lá, o tomate que é com veneno é barato, mas o tomate que é cultivado sem agrotóxico é caro, porque o tomate é uma fruta especial e tudo. Aí a pessoa fica escolhendo o mais bonito, o maior, o melhor. Não! O que a natureza dá é bonito. Se saiu torto, se saiu grande ou pequeno, é bonito. Isso se aplica às pessoas também, não é? As pessoas são bonitas igualmente. Não é bonito só o alto, forte, louro de olhos azuis, né? Então, isso se reflete em uma cultura extremamente preconceituosa e exclusiva, né? Até na natureza. Você vai comprar e você fica olhando, o abacate maior, eu quero maior. E aí entra uma contradição. Eu quero maior, mas eu quero pagar o preço menor. Preço do menor, Não é isso, né? E tem também a agricultura dos quintais. Eu vivo sonhando aqui, eu vou morrer sonhando, né? Aqui onde eu moro é um bairro bem proletário, mas não há ninguém tão pobre no mundo que não tenha nada para dar, né? Então, eles têm os quintaizinhos. Então, eu fico pensando, eu fui no Congresso de Agroecologia, né, semana passada, né, o CBA, Congresso de Agroecologia Brasileiro, mas de uma riqueza, que eu falei, viva o povo brasileiro. É no Brasil que tem isso. E, por acaso, foi no Rio de Janeiro. Acho que o Rio de Janeiro está precisando realmente de uma autoestima, né? De uma riqueza extraordinária. Aí eu vi o Krenak falando, né? A gente já via isso, mas o Krenak
é realmente uma referência, falando nos quintais produtivos. Aí ele diz assim: quem tem quintal aí, levanta o braço. Aí a maioria das pessoas levantava o braço porque é gente da roça. Os quintais, Ana, eles dão tudo. E eles não dão, não é para vender. Eles dão para a sustentabilidade. Eles dão para as trocas. Não é? Porque se você tem a sustentabilidade, você tem tudo. Agora, o que é que o capitalismo faz? Te tira a sustentabilidade, te tira a água, privatiza a luz. As reservas de terra, as melhores de terra, estão na mão do poder, não é? E aí é por isso que a cidade, os favelados, sim, se cada pessoa recebesse o seu pedaço de terra e cultivasse a sua terra e trabalhasse na sua terra, não existia o problema das grandes cidades. Sim. Tudo pode ser incentivado, né? Tudo aqui, então, aqui dá para a gente fazer os quintais produtivos, ter uma riqueza. Não é só uma riqueza de alimentação. Alimenta pessoas, alimenta pássaros, alimenta animais, a água, o seu bem-estar, a sua psique, a sua alma. Muito desafio, Ana. Muito desafio. Mas temos nós, né? Sonhadores, utópicos, esperançosos, né? Tem que ter essas pessoas, né? Você estava falando assim, tudo a gente tem. Não tem pessoa mais pobre que não tem algo para dar. A gente tem uma boa conversa, né? Miguel Pereira está com uma população idosa muito grande, entendeu? Os jovens, o que os jovens podem dar para os idosos? Uma boa conversa, um momento de conversa, né? Uma troca de conhecimento, né? De novos ares, né? Tudo pode ser, né? Basta a gente querer, né? Basta a gente estar. E essas trocas com os jovens, eu até me dou melhor com jovens, no discurso, na linguagem, com os jovens melhor do que com os velhos, porque os velhos são conservadores, não é? Eles são muito reacionários, os de Miguel Pereira especialmente, né? Aí, os jovens, você ainda... eles têm muito o que ensinar, se eles não têm que ensinar, eles têm dúvida, eles perguntam, e nós temos um compromisso com os jovens para deixar o país um país melhor, né? Miguel Pereira é uma cidade de muitos velhos, é verdade, né? Mas é uma cidade que não está minimamente preparada para o acolhimento dos velhos. Nada. Mobilidade nenhuma, não tem nada, entendeu? É aquela mentalidade, são aposentados que vêm para aqui trazer sua aposentadoria e consumir. Sim. Não tem uma saúde preventiva, não tem mobilidade, enfim, né? Não tem assistência emergencial, né? O que é o mínimo, nem isso tem, né? E isso, até para uma cidade como Miguel Pereira, isso seria um nicho para captar uma população com mais recursos para gastar aqui, né? Com cuidadores, com espaços públicos de lazer, seria uma referência. Agora, se a referência é Gramado está até se desmontando lá, já por conta não se sabe de quê, né? Exatamente. E aí, para a gente finalizar, Inalva, porque está tão bom a conversa que a gente tem aí mais umas 2 horas que a gente consegue conversar aqui e não vai faltar assunto. Mesmo não sendo nascida e criada em Miguel Pereira, você já mostrou total pertencimento a essa cidade, né? E qual a mensagem que você deixa para as pessoas que ainda não se sentem pertencentes a Miguel Pereira? Que elas pertencem à terra, tá? E Miguel Pereira é terra, e é terra Brasilis, e é terra dela, e ela deve se meter, se intrometer, dar pitaco, porque se ela está aqui, ela gera uma economia. E se ela não gerar nenhuma economia, ela gera uma riqueza imaterial, que é ideias, que é conceitos,
que é utopia. Sonho, né? Sonho. Precisamos de pessoas sonhadoras, né? E Nalva é sonhadora, né? Então, assim, Nalva, super feliz de você ter conversado com a gente. Obrigada. Assim, a gente aprende muito ouvindo pessoas, né? Seria o tópico principal, né? Permitir ouvir, né? Se permitir ouvir o outro, né? Você falou muito, muito bem sobre isso, e é exatamente isso que nos resta, né? Ser sonhadores, ouvir as outras pessoas, crescer, conhecer, né? Trocar, é o que nos resta enquanto seres humanos, né? O Então, direito à voz, o direito direito à à voz. voz que todos nós temos que ter, que seja de Miguel Pereira, que seja de Pati, que seja de onde for. Nós somos cidadãos da terra, né? Se estamos aqui, temos que colaborar e contribuir com o local que nós estamos. Isso, muito obrigada, muito feliz. Com certeza o comitê também agradece imensamente nossos companheiros do comitê, a população que vai assistir. Então, super feliz. De novo, né, mais uma semana de coração cheio aí, com muitas ideias novas para a gente ir frutificando, né, no futuro. Muito Namastê. obrigada. Eu que agradeço. Beijão, tá? Outro, Agradecida. Tchau. Obrigada.